Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Fátima Muniz. Bem, hoje eu venho com mais uma série do contos, né, do quadro aqui da Contando Histórias. Então, mais um conto para vocês. Tive uma boa aceitação, graças a Deus. Vocês gostaram, se identificaram, né, quiseram mais. Então, eu hoje trago mais um conto. Esse conto chama-se Os Estranhos Habitantes de Soledad, e ele foi tirado do livro Fantasmas, Vampiros e Monstros, de autor Henry Alfred Bugalho. Tá bom? Achei interessante, vou dividir com vocês. Dessa vez achei melhor contar, quer dizer, vou fazer aqui uma adaptação, né? Não vou conseguir contar ao pé da letra, mas vou contar aqui da maneira que eu entendi. Acho que vai ficar legal para vocês também interpretarem, gostarem, se identificarem aí com o conto, tá? Então vou começar. Achei assim mais divertido, sabe? Porque eu não fico presa ali ao texto, lendo, né? Então eu vou contar para vocês, tá bom? Então a história é a seguinte: Mansão Soledad é uma mansão, realmente ela existia, né? Era um terreno. Ele foi comprado pela tia Joaquina. A tia Joaquina, ela era na juventude dela, uma escritora. Ela escrevia livros até bem famosos, ela ganhou bastante dinheiro com isso, ganhou premiações. Era aquela tia solteira, ela não se casou, não teve filhos, e ela tinha muitos sobrinhos, as irmãs casaram, tiveram dúzias de filhos, muitos netos, e talvez até por isso, por essa cobrança dela não ter casado, né, não ter sido mãe, ela que meio que se isolou um pouco, ficou aquela tia afastada, né, comprou aí esse terreno e construiu uma mansão. Ela tinha muita afeição pelo sobrinho dela, o Pedro, e ela sempre mandava cartas para ele, contando sobre a vida dela, sobre tudo que estava acontecendo, né? Ela se sentia também muito sozinha. E aí o Pedro sempre lia, respondia, só que depois, com o passar do tempo, ele foi ficando cansado daquela rotina de ficar respondendo as cartas e tal, então ele só lia e respondia para ela somente no Natal, no aniversário, e depois, nos últimos 5 anos, nem isso mais ele fazia. E as cartas continuavam vindo, continuavam chegando, ele não abria e nem respondia mais. Até que um belo dia, ele recebeu o comunicado que sua tia Joaquina havia falecido. E aí ele ficou até bem comovido, bem consternado, ele se sentiu culpado, então resolveu abrir todas as cartas, leu todas, se juntasse todas as cartas, daria um livro, né? E ele se sensibilizou, mas ele já não tinha mais jeito, ela havia falecido. Até que um dia chega na casa dele um despachante, né, dizendo que tinha ali um documento que ele havia herdado a mansão da tia. Ele não ficou nem um pouco satisfeito, achou que aquilo ali só iria trazer dor de cabeça, prejuízo em pagar impostos, em ajeitar tudo, e de repente não era uma propriedade muito boa, não era vendável, sabe? Mas com tudo isso ele preferiu nem ver e decidiu vender. Só que a esposa dele, Elisa, falou para ele que não, que ele deveria ver, sabe? A tia dele merecia isso, que pelo menos ele fosse lá tomar conhecimento do terreno, da propriedade, depois sim vender. E já que ela também deixou a mansão de porteira fechada, tinha móveis, tinha documentos, fotografia, que ele deveria ir lá pegar. Pois bem, ele aceitou então meio que a contragosto a opinião da esposa. Ele estava no finalzinho das férias, faltavam uns 10 dias para acabar as férias dele. A esposa da professora não podia acompanhar porque estava na época de provas, na escola, então ele foi sozinho. E foi no golzinho dele lá velhinho, foi lá para o interior do estado de Goiás procurar a tal mansão. E no que ele estava lá no caminho, e sempre perguntando onde ficava a Mansão Soledad, e nada de chegar, e sempre falava, é mais à frente, é adiante, é ali, e nunca que chegava. Até que depois de ele andar quilômetros e quilômetros, ele achou uma plaquinha lá já caindo do poste, escrito Mansão Soledad. E realmente ela ficava solitária, bem distante. A última casa, o casebre que ele viu, deveria ter mais de 2 quilômetros de distância, tá? Então ela era bem isolada mesmo. Quando ele chegou na mansão, ele
tinha, né, a chave, tudo direitinho, a tia havia deixado, documentação, chave, tudo dentro de envelope, então foi fácil dele abrir. Quando ele abriu, a casa estava realmente entulhada de quinquilharias, de móveis, objetos, mal dava para ele caminhar da sala até a cozinha. Isso é porque ele era um homem magro, sabe, só tinha aqueles espaços, aqueles caminhos ali. E ele foi vendo tudo, foi tomando pé de tudo, foi abrindo janelas, portas, gavetas, e foi vendo que nada interessava muito a ele. Viu também pela janela que o tempo estava ficando já feio, estava bem fechado, bem nublado. E ele pensou, não posso me demorar muito aqui, porque senão esse temporal vai me pegar. E eu não vim preparado, eu só vim com a roupa do corpo, mas vou olhar o segundo andar. Aí no que ele olhou o segundo andar, aí tinha os quartos, né? Ou no primeiro quarto, ele calculou que fosse da tia Joaquina, porque era o único que tinha cama, a cama estava desfeita. O guarda-roupa com a porta aberta, então já deu aquele calafrio nele, aquela impressão assim ruim. Ele pensou, minha tia deve ter morrido nessa cama e alguém deve ter aberto o guarda-roupa para pegar a roupa dela para o sepultamento. Isso aqui tá me remetendo a isso. Já sentiu mal, olhou os outros quartos também, eles não tinham cama, só tinha naquele. Olhou tudo, desceu, não agradou de nada, resolveu ir embora e realmente ia colocar a mansão à venda. Só que quando ele estava voltando, no meio do caminho, ele pegou um temporal, uma tempestade, as estradas ficaram assim, sem condições de trafegar, ele não tinha saída, a única saída dele era voltar para a mansão. Ele então voltou para a mansão, não andou nenhum quilômetro, voltou, ainda estava claro. Ele tentou acender os interruptores, não tinha luz. Então ele foi procurar na cozinha se achava ali velas e fósforo. Ele achou 5 velas e uma caixinha de fósforo. Então era o que ele tinha para poder passar a noite. Não tinha telefone, ali também ele não pegava sinal, então não tinha como comunicar com a esposa, né? E o jeito era passar a noite ali e esperar o dia clarear. Caiu a noite, ele acendeu a vela, né, meio que poupando e tal. Procurou o quarto, esse era o único que tinha cama, então ele foi, se deitou e tal, e ficou ali, virando de um lado para o outro, se mexendo ali na cama, não tinha muito jeito, sem posição, até que pegou no sono, e quando ele já estava dormindo, ele escutou um barulho, ele acordou, meio que sobressaltado, aí tentou pegar o celular para clarear ali alguma coisa, né, e ficou tentando clarear ali, e quando ele clareou com o celular, ele achou que viu um vulto perto da janela, uma senhora alta, com os bracinhos magrinhos, cabelinho branco, encostada no batente da janela. Ele levou aquele susto, deixou o celular cair. Quando ele foi pegar o celular de novo no chão, ele sentiu que uma mão gelada encostou nele. Então ali ele já levantou, ele já não queria mais ficar ali. E ficou andando de um lado para o outro no quarto, quando ele começou a escutar móveis arrastando embaixo, sussurros, gemidos, conversas. Então ele resolveu descer. Só que no que ele desceu, não tinha nada. Tava tudo fechado, não tinha janela batendo, não tinha porta batendo, não tinha ninguém. Tava tudo direitinho. Eu disse, gente, o que é isso? O que está acontecendo? Eu acho que vi minha tia no quarto, escutei esses barulhos, mas está tudo direitinho. Não vou ficar mais aqui. Vou dormir no carro. E quando ele já estava chegando na porta da cozinha, ele de novo começou a escutar as conversas, os sussurros, os gemidos, cada vez ficando mais alto, e vinha do porão. Aí ele pensou, bom, se eu sair daqui nesse momento, for pro carro e não entrar mais aqui, eu nunca mais na minha vida vou ter uma noite sossegada, tranquila, porque isso não vai sair da minha cabeça. Eu vou ter que enfrentar esse medo e eu vou descer, eu vou no porão. Acendeu a vela, abriu a portinhola e desceu. Foi descendo devagarinho. Risos, sussurros, gemidos foram diminuindo. Parece que as pessoas observavam também que ele estava descendo, que estivesse ali embaixo, percebeu a presença dele. Tudo cessou. Ele começou a descer. No meio da escada ele deixou a vela cair. No que a vela caiu, ela clareou o fundo do porão. E no que clareou, ele viu nitidamente a tia dele, tia Joaquina, esfaqueando um homem, aquela névoa, ela esfaqueando a pessoa e várias pessoas ali meio que incentivando, que gostando. Então ele não sabia o que era aquilo, se era um ritual, o que ele era. E aí ele deu um grito de terror, de pavor, aquela imagem sumiu. Ele saiu correndo da casa, desesperado, apavorado, pegou o carro,
Deu ré, no que ele deu ré, ele olhou para a janela, e quando ele olhou para a janela do quarto que ele estava dormindo, ele viu a tia dele lá na janela, olhando para ele, e ele ouviu: Pedro, não vai embora, eu tô tão feliz que você chegou, que você voltou. E ele não quis saber de nada, de Pedro, de nada, saiu a 1000 por hora de lá, desesperado. No que ele pegou a estrada, ele não dirigiu nem 2 quilômetros, ele saiu da estrada, derrapou, foi parar lá no meio do matagal. No outro dia, pela manhã, que estava passando ali um caminhão chamado pau de arara, né, com os trabalhadores do campo que pegaram ele, socorreram ele. Quando ele chegou na cidadezinha mais próxima, que ele conseguiu ligar para a esposa, contar a história, pedir ajuda, e ela mandou ajuda, mandou roupa, mandou dinheiro, tudo para ele poder voltar. E quando ele chegou em casa, quando ele contou a história lá para todo mundo, a família, a esposa, eles ficaram achando que ele era um tremendo de um covarde, né? De um cagão, sabe? Riam dele, chacotavam dele, não acreditavam que tivesse acontecido aquilo, que foi tudo imaginação dele. Ele tinha certeza do que ele havia passado. Então ele pensou: eu não quero que outra pessoa passe pelo que eu passei. Eu vou vender a propriedade, a mansão, mas eu vou mandar demolir primeiro. Então ele contratou, né, uma empresa de demolição, e num belo dia ele contrata, no outro o funcionário liga para ele, bem sério, bem chateado, e pergunta a ele: ô seu Pedro, o senhor acha que a gente tem cara de palhaço? A gente vai para o meio do nada para demolir uma mansão, chega lá, a gente não encontra nada, somente terreno vazio. Então ele ficou apavorado, ele não queria crer no que ele estava ouvindo. Terreno vazio, passei aquilo tudo naquela mansão e lá não tinha nada. Então, gente, ele ficou assim apavorado. Aí ele pensou: olha, quando eu tiver mais coragem, eu até vou lá ver se realmente existe ou não essa mansão, porque tudo que eu passei lá não é possível que tenha passado de um sonho, né? Então a história acabou aí. Além de medroso, ele ainda ficou com o apelido de lunático, ó, de louco, maluco, né? Então foi esse o conto aí. Quando eu li a primeira vez, eu me surpreendi, eu gostei muito, tá? E espero que vocês tenham gostado. É uma história pra gente realmente ficar pensando, refletir. Eu fiquei pensando por dias: poxa, o que teria acontecido com o Pedro, né? Essa é a história, espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostaram, deixe os comentários, o que vocês acharam. Vou escolher outro, hein? Pro próximo encontro nosso. Um beijo bem grande, enorme no coração de todos vocês. Muito obrigada pelo carinho de sempre, tá? Fiquem com Deus e até o próximo conto. Beijinho imenso. Tchau.